Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, a todos os telespectadores, ou internauta, melhor dizendo, os que estão na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, para participar conosco deste culto, desta adoração. E Deus certamente tem uma palavra estimulativa para nós esta noite. Eu quero ler um texto que está na carta, a primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, versículos 19 e o 58, onde Paulo ministra ou escreve, juntamente com Silvano, algumas verdades acerca de alguns assuntos. Capítulo 15, versículo 19, Paulo diz à igreja em Corinto: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O versículo 58 é o fechamento da primeira carta, ou já adentrando para os agradecimentos e tratando de assuntos Nicoletas. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa. Queridos, aqui é uma carta que, se nós observarmos, é uma carta de cunho muito forte. Quando Paulo veio a saber dos acontecimentos naquela igreja que revolucionou o continente, a Grécia, o continente europeu. Quando nós observamos, obviamente, quero pedir a vossa permissão para contextualizar, os irmãos hão de convir que o apóstolo Paulo, estando ele na região ainda no continente asiático de Troade, quando ele teve a visão de um homem pedindo-lhe que ele atravessasse e fosse até a Macedônia, ou seja, na Europa, para ministrar, para ajudá-los com a palavra de Deus. Então Paulo, com Timóteo, Silas e alguns, partiram imediatamente para a Macedônia. E quando Paulo chega na Macedônia, os irmãos hão de convir que ele ministra a palavra de Deus em cerca de 3 cidades, Macedônia, Filipe e outras. E a perseguição por conta do poder do evangelho foi tremendo. Paulo foi perseguido a ponto de ter que ir a Atenas para se refugiar, pois a perseguição duríssima nessas 3 cidades, Macedônia, o fez sofrer demais. Então a gente questiona, e eu que estava pensando, o quanto o poder do evangelho nos estimula como um organismo vivo. E o organismo vivo é aquele que reage. E nenhum outro organismo reage tão bem e tão poderosamente feito o evangelho de Cristo. Quando nós observamos um homem de um caráter espiritual como um Paulo, e vivenciar em todas as cidades que passara um sofrimento, uma perseguição tal, qual o crime? A mensagem do evangelho. A mensagem que Cristo salva, que Cristo batiza, que Cristo liberta e que Cristo ressuscitou. Então, se nós observarmos a ênfase da mensagem de Paulo em todas as passagens e as igrejas que ele pregou, era a ressurreição de Cristo. Então, Paulo, estando em Atenas,
Era-lhe necessário descansar, tirar a aflição das perseguições, mas a Bíblia diz que ele é despertado aí a Corinto. Corinto é uma cidade grega. E quando Paulo sai de Atenas, que também é Grécia, ele vai para Corinto, dá um questionamento: será que Corinto vai me receber com as mesmas aflições das cidades da Macedônia? Então é quando ele parte para Corinto e olha como o evangelho reage, preparando o terreno, o sistema para tempos de crise. Quando Paulo chega em Corinto, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, ele procura se estabelecer para pregar a palavra, para falar deste Jesus. E nesta mesma cidade havia um casal que professavam também em tempos passados o judaísmo, que era Priscila e Áquila, que por conta que o imperador Cláudio, em seu período, ele expulsou todos os judeus de Roma. Então, com essa dispersão, Priscila e Áquila se estabeleceu em Corinto e sobreviviam do comércio e do contexto industrial. Vamos partir desse pressuposto, que trabalhavam construindo tendas. E quando Paulo chega em Corinto, os irmãos vão de convir que Corinto, segundo especulações, eu não vi o contexto demográfico, mas ela era cerca de 800 mil habitantes, uma cidade evolutiva, uma cidade que evoluiu para o crescimento, para o despontamento, por ser um ponto estratégico comercial. Mas Corinto tinha muitas orgias, tinha muitos pormenores pejorativos, e tinham crenças, estoicismos e estoicas, epicureus, pessoas que em toda aquela região da Grécia, alunos, discípulos de Zenão e de Epícuros, que justamente pregavam o contexto da filosofia, a arte de viver. Então é quando nós observamos que era uma cidade movimentada, uma cidade que até então não tinha visto de perto o poder do Evangelho de Cristo. Então Paulo se agrega para sobreviver com Priscila e Áquila, e ele vai construir tendas para sobreviver. Então a Bíblia diz que Paulo começa a pregar o Evangelho em uma cidade opulenta, em uma cidade de orgia, em uma cidade que na sua maioria seguia a doutrina de Zenão e de Epícuros. Abrindo aspas, só para esclarecimento, há cerca de 2 séculos antes de Cristo, o filósofo grego Zenão, ele pregava e ensinava a arte de viver. E isso chegou a um cunho tão forte em toda a Grécia, que havia escolas, e conhecida como os estoicos, ou estoicismos. Pelo outro lado, Epícuros, que pregava os mesmos contextos, e dentro deste contexto, a ênfase era a arte de viver, ou seja, dentre este contexto, eles ensinavam, e muitos discípulos fiéis a eles, doutrinas seguidas que diziam que o ser humano teria que descobrir esta arte de felicidade, e entre elas uma das mais comuns era o prazer, porque depois que o homem morresse, depois que o ser humano partisse desta vida para outra, não havia mais esperança, acabou-se tudo. Então tudo era proposto no desfrutar o melhor desta vida. Então isso era comum em Corinto. Então quando Paulo chega e começa a pregar este evangelho de poder, a cidade de Corinto é impactada, porque Paulo chega fraco por conta das perseguições sofrido. Então Paulo começa a pregar sobre a ressurreição,
Um Cristo que sofreu, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Então a ressurreição e a vida eterna após a morte era a ênfase da mensagem de Paulo aos Coríntios. Isso implica dizer, confrontando com o que mais se ouvia e se pregava, que não havia ressurreição. Mas o poder do Evangelho é tão tremendo, que a Bíblia diz que pessoas vão se convertendo. Pessoas vão acreditando na mensagem de Paulo, e isso lhe traz sofrimento, isso lhe traz fraquezas, porque no capítulo 2 você vê ele dizendo aos irmãos, que quando chegou em Corinto, não chegou pregando palavras baseadas em experiência, em filosofias humanas, mas chegou pregando uma palavra no poder do Espírito Santo, o Evangelho de Cristo. E ele diz, eu cheguei em fraquezas, eu cheguei aflito, eu não cheguei entre vocês com tanta saúde, mas eu preguei. A ponto que ele desestimulou-se. Quando a gente vai para o capítulo 18 de Atos, o próprio Jesus estimula-o a não desistir. E diz a Paulo em uma visão, fala, capítulo 18, versículo 9 de Atos, continua pregando, falas e não te calas, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Então isto motivou a Paulo a continuar pregando. Então, com a pregação e a insistência de Paulo, Corinto agora recebe uma igreja, é formada uma igreja em Corinto, que servia de exemplo para nós. Uma igreja espiritual, uma igreja onde o poder do Evangelho era tremendo, onde a evidência deste poder era visível, era quase que palpável, era sentido, dons espirituais. E a igreja de Corinto se torna uma dinamite na mão de Deus. O apóstolo precisa sair. É a igreja que ele passa mais tempo nessa segunda viagem missionária, cerca de 1 ano e meio pregando esse Evangelho. Mas ele precisa sair, é preciso continuar a obra. A igreja já estava pronta, a igreja estava num dos maiores avivamentos. E Paulo continuou fazendo a missão. Mas com o passar do tempo, crises pontuais chegou em Corinto. A primeira coisa é que Paulo não sabia o que estava acontecendo. Pregadores eloquentes, pregadores avivados, homens de Deus, passaram pelaquela igreja. Mas a Bíblia diz que um grupo de irmãos foi visitar Paulo onde ele estava e contou o que estava acontecendo em Corinto, que a igreja de Corinto já não era mais a mesma, que o trabalho com tanto esforço que ele fez estava em descaso. Então Paulo começa a escrever com Silvânio essa carta, porque o que ele soube impactou de uma forma tamanha que parecia que ele estava bravo. Então ele começa escrevendo, dizendo-lhes, os irmãos vão de perceber que ele começa o capítulo 1 falando da graça. O primeiro fator que a crise assola foi o partidarismo. A igreja de Corinto, que era tão unida, agora com o surgimento, os irmãos vão de perceber que a maioria, ou quase 100%, exceto os migrantes, eram gregos. E os gregos tinham a sapiência, o conhecimento, a filosofia. Desde os tempos de Paulo, os gregos já tinham uma mente mais aberta. É o princípio, era uma civilização organizada no conhecimento. E o primeiro ponto foi o partidarismo. Alguns da igreja de Corinto fizeram partidos.
E agora um escolhiam Apolo, porque Apolo era fervoroso. Os cultos que Apolo pregava, o poder caía. Veja que a palavra fervor vem de ferver. Era poder pentecostal. Já Pedro, quando passava, eles ficavam sabendo que os milagres aconteciam onde Pedro passava. E Paulo era mais calmo, era mais ensinador, era desbravador. Então o partidarismo começou a ruir. O partidarismo começou a tomar conta. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros de Pedro, outros de Apolo e outros só de Cristo. E aqueles escravos disseram a Paulo, está acontecendo isso, Paulo. O seu trabalho está sendo destruído. Porque eles estão divididos. Alguns até dizem que você não é lá essas coisas. Então os cultos começou em Corinto, com a parte pentecostal, que só falava em línguas estranhas nos cultos. Então aqueles que eram ensinados por Paulo, que guardavam os ensinos de Paulo, não iam. E quando os que eram mais da palavra, do ensino, os pentecostais não iam, porque diziam o culto hoje é frio, e os outros diziam o culto hoje vai ser uma bagunça. E isso começou a ruir. Então pode observar que entre os pormenores danosos que Paulo tenta adverti-los e duramente, em primeiro lugar vem o partidarismo. E esse partidarismo é danoso, entre aspas, não os falo em forma de crítica destrutiva, mas lamentavelmente essa semana eu saí de um monte de grupo, porque o povo está discutindo mais questão política partidária do que política pública e do que o poder do evangelho. Então isso é danoso para a igreja. Então agora, quando Paulo sabe disso, ele vai repreendendo. Veja que o partidário trouxe a desunião, criou-se divisão, o partidarismo. E isso, a igreja de Corinto foi perdendo terreno, veio a divisão, veio a desunião. E se você olhar as orgias, as bebedeiras, que até o culto da comemoração da Santa Ceia era sinônimo de bebedeira e de brutunaria. Por isso que eu não vou até detalhe, o tempo não permite, nem necessário é. Mas o irmão vê que a carta de Corinto, ele começa a tratar todos os pormenores. Primeiro, esse contexto da divisão, quando ele diz, quem é Paulo? Ele tenta desfazer dizendo, quem é Apolo, quem é Pedro, não ser servo de Cristo? Porventura fomos nós que morremos naquela cruz por vocês? Um planta, um semeou, um plantou, o outro regou. Mas quem faz crescer é Deus. Quem faz crescer é Deus. Então ele vai ruindo, ele vai falar que a divisão, o partidarismo causou um dano tão tremendo que as coisas aconteciam voluntariamente, ninguém tomava mais providência, a igreja de Corinto já não tinha mais liderança e cada um fazia o que queria, coisas absurdas que nem fora entre os pagãos, entre os gregos se faziam. Então ele vai tentando os corrigir. Ele fala dos relacionamentos, ele fala dos comportamentos conjugais, ele vai tratando pormenor por pormenor, porque a crise trouxe fenômenos destrutivos para a igreja de Corinto. Mas agora, o mais danoso é que começaram a pregar em Corinto, na igreja, uma nova mensagem, um novo evangelho. Os irmãos vão de convir que geograficamente, tanto Tessalônica como Corinto pertence, é na Grécia.
De Corinto para Tessalônica é cerca de 570 a 600 quilômetros. É como daqui para Salvador. Então, esses ensinos estoicos, epicureus, eles faziam parte de toda essa região. E muitos cristãos que agora convertidos vinham destas seitas, desses ensinos, mas agora perderam aquele fôlego. E veja que eles agora começam a tentar incutir, impregnar na igreja a doutrina dos estoicos e dos epicureus, o estoicismo. E eles pregavam agora que o que Paulo pregou era vã, porque não havia mais ressurreição. O mais importante era descobrir como ser feliz, a arte de viver, porque o importante estava nesta vida, porque não havia outra além dessa. Isso foi o mais danoso. Se você ler a segunda carta, que é já menos dura, já é um aconselhamento. Você vê Paulo falando, quando você lê a carta de Tessalônica, que está no contexto, você vê Paulo falando nisso. Na segunda carta ele diz: eu estou sabendo, me contaram que já estão pregando outro evangelho, a não ser aquele que eu e os meus amigos pregamos. Se há outro evangelho, se é que há. E que evangelho, que mensagem era essa? Que não havia ressurreição. Que os irmãos em Corinto podiam desistir desta mensagem que Paulo pregou, e que eles creram que havia a esperança após a morte. Tudo tinha que ser focado nesta vida. Então os irmãos de Corinto, não na sua totalidade, mas uma grande parte, já não ligava mais para a mensagem do evangelho. Veja que Paulo diz na segunda carta, salvo engano, ele diz: olha, quem é que está pregando esta mensagem? Se eu chegar pregando outro evangelho além do que eu preguei, que é Cristo ressuscitado, se um anjo pregar ou qualquer outra pessoa pregar, é amaldiçoado, porque não há outra mensagem além da que já pregamos. Aí é quando chega o capítulo 15, ele vai entrando nos finais da primeira carta, e nesse contexto ele diz: olha, irmãos, eles estão ensinando entre vocês, vocês estão dando ouvido que não há ressurreição, que Cristo não ressuscitou e não há ressurreição de mortos. Mas se Cristo não ressuscitou, se não há, os homens não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, é a vossa esperança. Em vão é o que nós pregamos. Mas a verdade é, irmãos, que Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, dizia ele. E se Cristo ressuscitou, a esperança. Porque, irmãos, se nós esperarmos em Deus, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a crise não pode tirar essa esperança de nós. 2000 anos aproximadamente, crises é comum no evangelho, mas ele sobrevive a todas elas. Então ele começa dizendo: irmãos, há esperança sim, Cristo está vivo, é o que nós pregamos. Creiam, acreditem, porque ele diz: há ressurreição. Por que, irmãos? É necessário os de Adão para a morte, o de Cristo para a vida. Aí vocês estão perguntando: é verdade que não há ressurreição? Como é? Vai receber outro corpo? Ele disse: ó, tolos, vocês estão dando ouvido a loucos. Vejam a semente, por menor que ela seja, um grão.
Ela, para ser renovada, para nascer de novo, ela não tem que primeiro morrer. E o que é mortal, é feio, ela morre para poder receber outro corpo e ser uma nova árvore. Ele diz: irmãos, é tão certo que a nossa vida não é baseada aqui. A nossa vida é no céu, de onde esperamos o nosso Cristo, aonde está a nossa morada. Eu vou dizer um segredo a vocês, irmãos, disse ele, um mistério, que nem todos morreremos e nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta tocar. Os que já dormem, os que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Nós encontraremos com Ele e subiremos ao Senhor. Então, irmãos, isto que é corruptível, porque a corruptibilidade não pode habitar onde está a incorruptibilidade. Então, quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, este corpo que é meramente mortal se revestir do imortal, então vai cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. A morte predominava, tragada foi a morte na vitória. Isso implica dizer: nós vamos cantar, nós vamos gritar, porque já somos incorruptível, e o nosso grito vai ser: aonde está a morte, a tua teu aguilhão? Aonde está inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos, não desistam, continuem firmes, avantes na obra de Deus, sabendo que mesmo em meio à crise o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu estou com cerca de 40 dias em casa. Hoje, por volta das 6 horas, eu recebi uma ligação. Era da cidade de Encarnação, no Paraguai. E a irmã missionária ligou para mim, perguntou no WhatsApp: pastor, eu posso ligar para o senhor? Pode. E ela começou a dizer: há quanto tempo o senhor veio no Paraguai? Eu disse: já tem uns 4 anos. Ela disse: não, pastor, essa semana o senhor veio aqui. Mas como? Ela disse: eu estava sofrendo há muitos dias de uma dor de cabeça incontrolável, não passava. Eu achava que ia morrer, e uma noite eu tive uma revelação. Eu via o senhor pregando para cerca de 200 a 250 pessoas, não 250 pessoas em culto público. E aí o senhor veio aqui e me chamava e dizia: Deus hoje está te curando dessa enfermidade, você não vai mais sofrer esta dor. Então ela disse: pastor, quando eu acordei no dia seguinte não tinha mais dor de cabeça. Passou o dia, eu não senti mais dor de cabeça, e eu estou ligando para agradecer. O senhor esteve aqui. Ou seja, em tempo de crise, o evangelho de Cristo, Cristo está vivo, o evangelho de Cristo ainda faz a diferença. Então, meus amados irmãos, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, parece antagônico o que eu vou dizer, mas o evangelho, se você ler a história, é a base de crises. Mas em todas as crises ela sobreviveu, ele sobreviveu. Então não desistam em meio a crises. Continuem firmes. Não deixe que tirem, a crise tire a nossa fé. Pois a trombeta a qualquer momento soará e a recompensa virá. Forças
Não desista, pois a outra vida é bem melhor. Lá não haverá mais crises, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais dia nem noite, lá não haverá sol. A claridade será o próprio Deus, a quem nós servimos e de quem nós somos. Então a mensagem desta noite é: firmes e constantes, abundantes, transbordantes na obra do Senhor, sabendo que há esperança e que antes de nós muitas outras gerações sobreviverão crises maiores do que essa, crises que a própria vida lhe eram tiradas. Soberano Deus e eterno Pai, aonde estiver um filho e uma filha tua, Senhor, querendo desanimar, querendo desistir, acreditando em vãs palavras e em decepções, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove a sua vida e mostre que nesta vida é passageira para aqueles que estão em Cristo. A nossa missão aqui é pregar o amor, este evangelho vivo e nada mais. A nossa pátria não é aqui. Na nossa pátria, aqui nós somos emigrantes, Senhor. E às vezes não temos direitos, porque a nossa pátria não é aqui. O nosso passaporte não é daqui. Mas a nossa pátria é maior do que isto aqui. Então renove os teus filhos, renove a tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, amados.